Salve, salve, gente amiga da bola! Estamos chegando aí com mais um programa 7-1, hoje para conversar de sistema defensivo, de sistema tático, com essa fera aí, zagueirão, volante, multicampeão, técnico de futebol. Seja muito bem-vindo, Adilson Batista. Boa noite, Renato. Eu que agradeço o convite. Obrigado, parabéns aí pelo canal. Um canal que me fez recordar algumas coisas dentro do elevador, era o treinador do Vasco. Pelo 7-1, porque sou muito amigo do Filipão, fui atleta do Filipão, e eu acho que a conta não é só dele, né? Eu sei que não é essa a intenção do canal, né? Mas boa lembrança aí. Beleza, beleza. Seja bem-vindo. Vamos bater um papo bacana aí. Léo, a bola está contigo. Vai lá. Opa, maravilha. Queria agradecer ao Adilson Batista, os nossos seguidores que estão nesse momento, aos fãs do Adilson que estão assistindo nesse momento a nossa entrevista. Bom, Adilson, eu não teria como começar essa entrevista, né? Um assunto que entrou em pauta nessa semana, né? A limitação de contratações dos clubes durante a temporada, né? Para a disputa do Brasileiro, a Série A e também da Série B, né? Que não poder demitir mais de dois técnicos e assim também como os técnicos não pedirem demissão de mais de dois clubes. Queria saber qual é o seu entendimento dessa nova regra, né? Se você acha que é válida, se tem alguma coisa que precisa ser um pouco melhor encaixada ou se realmente foi um acerto da CBF nesse quesito. Olha, Leonardo, boa noite. A gente gostaria de padronizar, que tivesse alguma coerência, né? Que tivesse um pouquinho de respeito a todos nós profissionais. Agora, cada clube é que tem que saber gerir, né, o que é interessante ou não. Se você fizer um levantamento 2003, tem o Matheus Galdino, um menino que está fazendo uma pesquisa, se você pegar 2003 a 2020, olha a estrutura que o Atlético Paranaense é o que mais trocou. Olha o que é o Flamengo hoje, é o segundo ou terceiro. Então, às vezes, é muito relativo, o clube é que tem que analisar isso. O Luiz Fernando está aí como São Paulino, pós-Muricy, mudou muita gente. Então, você tem que entender, às vezes, o processo, né? Respeitar, às vezes, cumprir o momento, a qualidade. Eu não sei, não dá ainda para você afirmar se foi uma medida correta. Tem que aguardar. Você acha que assim, muitos trabalhos poderiam ter digamos assim, precoce muitas vezes a demissão de um técnico, de um clube, de repente um projeto, o clube não espera, ou a torcida não espera, de repente o profissional desenvolver, botar em prática essa filosofia. Às vezes a pressão pelos resultados é muito alta e às vezes a gente vê também que o clube que banca, às vezes, esse profissional, às vezes, lá na frente, o treinador colhe os frutos, né? De repente, aquele período de adaptação, né? Eu queria que você dissesse um pouquinho sobre isso. Leonardo, tem um dado curioso, que eu acho que começou com a inauguração do canal de vocês. O pós-7-1 aumentou muito as demissões, o tempo de permanência é 65 dias, 8 jogos, te dão 4 jogos, se já no quinto você não vai bem, já te manda embora. Hoje nós viramos refém, é o profissional estrangeiro, é o português, 5 jogos. O Rogério Ceni, campeão brasileiro, já chegou, os caras já, né? Não é o Fortaleza. Então, assim, existe uma cobrança enorme, e às vezes tem que ter um pouquinho de calma, um pouquinho de critério, um pouquinho de... relembrar lá os tempos. O Tele Santana, o primeiro trabalho dele no São Paulo, ele ficou 3 meses, brigou com o Paraná e foi embora, né? O ponta esquerda. Muitos não conhecem. No quinto jogo, se a diretoria não banca, não era o Tele que todos nós exaltamos hoje. Aí teve a segunda Copa do Mundo, pé frio, bota a ponta, não sei o quê. Não é assim que faz futebol. Então, agora, cabe ao dirigente enxergar isso. O papel da imprensa é provocar, relatar, enfim, faz o que ele que entenda melhor. Agora, quem está ali no dia a dia que tem que ter discernimento para ter calma.
Então, a gente vê muitas trocas aí que a gente não consegue entender. Boa. Obrigado. Gustavo. Adilson, acho que ser treinador no Brasil é bastante complicado. Você tem muita pressão, limite de jogos para começar a dar certo, mas você tem ambiente conturbado muitas vezes, você não tem as peças que você desejaria ter. Então, eu queria que você desse para a gente agora uma aula de futebol. Imagina uma situação utópica, perfeita, em que você não tem pressão de demissão, você pode montar o time ideal dos seus sonhos. Eu não quero uma escalação, mas eu quero entender um modelo de jogo, o seu esquema tático preferido, como você gostaria de avançar, fazer transição de bola, defender. Eu queria uma aula de futebol porque, enfim, a gente muitas vezes fala de treinador, mas falta algum conhecimento. Então, você que é o cara, eu queria ouvir de você isso daí. Olha, Gustavo, intenção, eu vou te dar um exemplo, né? Eu trabalhei quase 3 anos no Cruzeiro, com 92 jogadores, atletas. Digamos que 50, eu falei, opa, né? O Muricy, no tricampeonato, trabalhou com 72 atletas. Então, às vezes, você não consegue, você não manda no clube, né? Você tem que ser parceiro do clube, ver muitas coisas que são importantes para o clube. O que nós, estudando hoje, eu te monto aqui, ó, o que é um bom goleiro? A referência é o Noia. O que o Noia tem? Sabe jogar com os pés, joga adiantado, repõe bem, sai do gol, é um ótimo goleiro, tem liderança, né? Tem um bom passe, um passe longo. Aí como é que eu vou ter saída de bola com meus goleiros? Às vezes eu não posso nem recuar a bola para o goleiro, ele não sabe jogar com o pé. Como é que é o meu lateral direito? Quem que é meu lateral direito? Ele joga é o Eulan, ele joga na direita, ele joga na esquerda, é o Alaba. Nós estamos lá estudando. Só para você, né, Gustavo, assim, ter assim, não sei se eu estou te fazendo compreender, nós estávamos discutindo lá centroavante da atualidade. Por exemplo, eu gosto do Firmino. Se você pegar todos os centroavantes, toda a linha de 3 hoje do futebol europeu, é tudo rápido. Aqui no Brasil estão atrás de grandão. Né? O Luiz Fernando sabe de São Paulo várias vezes aí com o grandão. Né? Então, assim, às vezes está indo na contramão. Eu gosto que jogue bola. A minha escola, Cruzeiro, Palmeiras, Flamengo, da década de 80, seleção brasileira, eu sou fã do Guardiola. Claro que a transição do Klopp é muito legal. O trabalho que o italiano ali fez no Napoli, que eu gostava. Tem times que te dá gosto ver jogar futebol. O Cruzeiro, que eu dirigia, era um bom time. Figueirense sabia jogar bola. Então, às vezes, você quer... Às vezes você aponta, ó, eu quero esse. Tem 3 opções. Às vezes não consegue. E o Flamengo tem mais dinheiro, vai lá e tira antes. O São Paulo tem mais dinheiro, tira antes. Então, para ganhar fora do eixo Rio-São Paulo é difícil. Só foi o Cruzeiro aí no Campeonato Brasileiro. Né? E aí você tem que pensar como é que ganhou. Opa, enfrentou o Botafogo que acabou o salário lá em agosto. Né? Então, tem um monte de coisa para a gente pensar. Eu gosto que jogue bola. A minha escola, eu gosto da seleção holandesa, eu gosto do Ajax. Eu quero que jogue bola. Essa é a minha linha de transição, velocidade, ter dinâmica, compactação, joguem junto, né? Tem aproximação. Enfim, é o futebol que o Barcelona, sou fã. É a linha que a gente quer. Agora, às vezes, não dá. Não dá o porquê que não dá. Uma série de fatores. Luiz. Adilson, obrigado pela participação aqui no programa. Eu queria falar um pouquinho sobre a transição do jogador, Adilson, para se tornar técnico. Porque eu acho que é uma transição onde você fala assim, bom, parei. É uma coisa assim, ninguém nunca quer parar de jogar, né? Entre aspas. Sempre a gente está querendo jogar, está querendo estar em atividade. Então, mudar, essa transição sempre para mim é benéfica, a mudança é benéfica. Mas 90% das pessoas entendem que ela é conturbada. Eu queria saber como é que foi essa mudança sua. Olha, Luiz, eu confesso que até eu errei nesse quesito. Eu deveria, até por pressão e
pressão por parte de pessoas influenciando a trabalhar. Eu já era para ter sido treinador em alguns jogos em determinados times, por liderança, ser o capitão, falar com o grupo, enfim, até nem aceitei, já antes de parar. Então, eu terminei a minha carreira, eu falei, não, chega. Eu fiz 6 meses lá de Citresp, de CREF, os online na Universidade de Futebol, então, mas deveria ter feito lá a licença que eu fiz recente lá da Pro da CBF, eu fui lá em Viçosa, no Israel, na Universidade na Universidade de Viçosa com Israel, hoje você viaja, eu trago livros, você está indo atrás, né? Você vai eu vou lá na Florida Cup, eu vou lá ir atrás do Ajax, enfim, acompanho, leio, pego livros. Hoje eu sou um profissional melhor, então eu deveria ter tido um pouquinho mais de calma para, depois de 6 meses, ter iniciado a carreira. Iniciei bem, iniciei lá subindo o Mojimirim, só que eu acho que não é o correto. Então eu acabei tomando um rumo, só que você vai crescendo, vai melhorando, vai aprimorando, vai tendo mais conhecimento, o dia a dia te dá muita coisa. Então, essa transição eu aconselho a quem pensa em parar e militar, primeiro estude, para ver o quanto é importante você estudar, né? Para você ministrar um treino, para você elaborar, para você planejar, porque o treinador, eu sou fã do seu Enio de Andrade, e o seu Enio tinha muitas coisas que um treinador tem que ter, né? São várias coisas que o treinador tem que ter boas para ele ser um grande treinador, né? Então, às vezes, eu por exemplo, eu gosto do Bielsa. Não ganha faz 200 anos, mas eu gosto dele. Porque eu vejo um time organizado, eu vejo trabalho, né? Então, assim, como eu gostava do Tele, não ganhou, eu gosto do Zico, não ganhou a Copa do Mundo, e tem um monte de cabeça de baga que foi campeão do mundo. Isso é uma verdade que é absoluta. Tem coisas que a gente não explica, nem o futebol também bota cada vez mais minhoca na nossa cabeça. Mas vamos lá, Adilson, antes de fazer a pergunta para ti, querido, queria agradecer aí ao pessoal do Esquema Trágico, que o Adilson falou do 7-1, mas tem que lembrar da turma do Esquema Trágico, que foi quem fez essa ponte aí contigo. Um abraço lá para o Hag e para o KB aí, que também tá ligado aí, estão sempre ligados com a gente aqui. Adilson, tem muita coisa para te perguntar, mas eu vou te fazer a seguinte pergunta, já que você falou agora há pouco do Ajax. Eu queria que você relembrasse aquela final do Mundial Interclubes Grêmio e Ajax, e aquele jogo é decidido nos pênaltis. Eu queria que você dissesse o seguinte, como é que foi o vestiário daquele pós-jogo? Tipo, o que faltou para a gente ganhar, como é que a gente digere isso e qual o legado daquela final aí para você, como profissional, como técnico, como jogador? O que aquilo representou? Aquilo já me atiçou a virar treinador. Então, eu tive uma C5, C6, a hérnia de disco, eu operei, e com 56 dias eu joguei essa decisão, porque eu queria jogar. Se deixasse médico, escutasse a esposa, não ia jogar. Então, eu fiquei bem quietinho, cabecei uma bola de vôlei, joguei lá contra o Criciúma bem na manha, ganhamos de 1-0, e fui para a decisão. Eu acompanhei esses 56 dias, eu fazia todo final de semana, até junto com a Rádio Gaúcha e a RBS lá, eu fazia os jogos do Ajax no campeonato alemão. E holandês. E fazia os jogos da Champions. Então eu fiquei fã dos caras. E fiquei fã do futebol do Ajax. E facilita o teu trabalho quando você vai jogar. Foi um jogo competitivo, um jogo bem disputado, só que nós tivemos uma expulsão do Rivarola, jogamos com um jogador a menos, 30 do segundo tempo, mais 30 da prorrogação, e perdemos nos pênaltis. Teve uma superioridade, teve algum momento de posse, teve situações,
E nós também tivemos com o Jardel, com o Paulo Nunes, eu acho que com o Adilson, o Miguel, não me recordo aqui. Então, só que foi um jogo mais disputado do que nós estamos vendo recentemente. Então, é um motivo também de orgulho de uma geração que foi lá. Esses tempos, o Van Gaal fez o jogo contra o Filipão, Holanda e Brasil, uma semifinal, ele elogiou o time do Grêmio. Então, assim, nos enche de orgulho também por representar o Grêmio, um time que a gente tem muito carinho. E a gente fez um jogo dentro das nossas limitações, um jogo muito competitivo, porque eu acompanhei Borussia e Cruzeiro, Borussia foi melhor. Eu acompanhei Palmeiras e Manchester, o Palmeiras foi melhor. Eu acompanhei Vasco e Real Madrid, o Real Madrid foi melhor. Então, assim, você está lá. Né? Eu estava trabalhando no Japão, você vai olhar o Inter e Barcelona, acompanhei. O Barcelona foi melhor. Então, né, assim, a gente fica triste porque nós estamos vendo hoje. Então, na época, nós fizemos um enfrentamento. O Ajax vinha de 52 jogos invictos, né? É uma máquina, é o mesmo time da base que empatou com a seleção e perdeu nos pênaltis lá que o Tafarel pegou. Então, nós também empatamos, né? Perdemos nos pênaltis. E de que maneira isso te engrandeceu aí? O vestiário, o pós-jogo, quando você perde, meu amigo, você tem que falar pouco. Quanto menos falar, melhor, né? Melhor. Beleza. Léo? Opa, Adilson, você, entre esses desafios que você mencionou, né, no início da nossa entrevista, cabe ao treinador, né? Cabe também, digamos assim, intermediar ali, fazer aquela conferência com os atletas, né? E você lidou com grandes atletas, né? No Corinthians teve o Roberto Carlos, o Ronaldo Fenômeno, o Neymar no Santos, e teve até a questão do Cruzeiro, que o Rogério Ceni teve aquele ruído com os atletas, né? Qual é o maior desafio na sua concepção, né, de lidar com um elenco recheado de grandes medalhões, então de jogadores ditos como estrela? Como é que para o treinador, de repente, lidar com ego? A gente viu recentemente o Gabigol fazendo uma birra porque o Rogério Ceni colocou ele na reserva. Como é que, assim, você tem que dar satisfação para a diretoria? As diretorias te cobram por isso, de repente, barrar o medalhão? Ou você tem realmente carta branca para poder fazer as suas escolhas no seu entendimento? Leonardo, eu sou bem direto, bem franco, e o fato de você... O Ronaldinho, por exemplo, era menino no Cruzeiro, com 18 anos, só que era difícil achar, né? Você não conseguia marcar, o menino pensa 30 segundos na frente da gente, então mesmo você tentando achar, o centroavante era o Toto que jogou no teu Flamengo aí, o Renato, então pra você ter uma noção, né? E o Ronaldinho treinava no time de baixo. Então, aí você vai enfrentar o Rivaldo, foi meu atleta no São Paulo, nós se pegava Palmeiras e Grêmio, Roberto Carlos é a mesma coisa, Palmeiras e Grêmio, então assim, isso facilita também, porque ele sabe quem você foi, né? E eu não tenho problema com... Eu trabalhei com o Edmundo, Clebão, enfim, um monte de atletas experientes que só me ajudaram. O cabeça de bagra que te dá problema. Eu não vou ter problema com o Everton Ribeiro, com o Arrascaeta. Esses aí é que pensam o jogo, né? Então, às vezes, tem gente que tá te testando, Esses não dão problema pra gente, eles resolvem o nosso problema. Só que você tem que ter coerência, tem que saber administrar algumas coisas, tem que ter inteligência, tem que ter ali o comando, uma série de coisas. Existe a vaidade. Vou recordar aqui no Figueirense, estavam alguns bravos lá com o Edmundo. Edmundo, joga solto. Fez 5-1 no Vasco, 3 gols. Então eu vou ficar enchendo o saco do Edmundo. Edmundo é craque. Ele é diferente. Ele vai resolver algumas coisas para mim. Cara, você quer que cumpra algumas funções, alguns esquemas. A bola tem que entrar aqui, ela tem que passar aqui, esse aqui nós temos que se preocupar. Enfim, é um jogo coletivo, né? Não é várzea porque tem a moral ou tem um histórico. Não é isso. Mas eu nunca tive problema, graças a Deus.
Opa, Dilson, eu queria ouvir um pouquinho da sua passagem pelo Júbilo Iwata do Japão. Como que é treinar uma J-League? Tem diferenças que vale a pena você trazer para a gente do futebol que é praticado no Japão, aplicação de jogador, e de repente alguma boa história, curiosa, engraçada que você traga de lá também? A questão da organização, né, Gustavo? Planejamento. Em outubro você já tem que fazer o planejamento. O treinamento você já tem que elaborar ali o mensal, processo de qualificação, de observação. Lá é um negócio até engraçado, né? Eu fui 2 dias para fazer a avaliação dos jogadores que não vão ficar para a próxima temporada. Daí tem lá um peneirão, digamos, né? Vários jogos de 30 minutos e você está observando aqueles jogadores que não vão ficar nos determinados clubes. Então é até engraçado, mas é bem profissional. Questão de treinamento, disciplina, eles melhoraram muito. Eu acho que a contribuição desde o Zico, Ramos, Carlos Alberto, Dunga, uma série de treinadores que foram lá, o Nelsinho, o Oswaldo, enfim, o Paulo Torre. Tem várias pessoas, os brasileiros, acabaram contribuindo. É um futebol rápido, um futebol dinâmico, futebol... É que, assim, ele é coletivo. Eu tive o privilégio de ganhar lá 2 J-League, uma na Bisco, campeão da Ásia, campeão da Supercopa da Ásia. Como treinador, eu peguei o Júbilo em 11º, terminamos em 5º. No segundo turno, nós somos vice-campeão, perdendo para o Ural por 2 pontos. Então, assim, é um futebol gostoso, só que no coletivo, às vezes você vai ter um lateral um pouquinho limitado, vai ter um volante, vai ter um goleiro, que você tem que trabalhar com 3, né, estrangeiros e mais um até os 19 anos, que não pode. Você vê a mentalidade, né? O 19 anos, eu não sei se ainda permanece, né? Você contrata o quarto, um menino de 19 anos, ele não pode ganhar mais que $5 mil. Eu estava no Cruzeiro lá, o menino fez 3 jogos no Mineiro, ganhando 150. Quer dizer, é um negócio que não dá para entender. Então, mas é uma cultura muito legal, país maravilhoso, a liga é sensacional, foi um aprendizado enorme, eu adorei, eu gosto muito do Japão. Beleza. Luiz? Adilson, vamos ao que interessa, vamos ser direto agora, como você mesmo disse, você gosta. Eu analiso, a gente às vezes analisa um time de futebol, e aí você olha pro time, ele está indo mal no campeonato. E aí substitui-se o técnico e o time se torna aquele mesmo time que todo mundo falava que era limitado, e de repente chega um treinador X qualquer e o time se torna um multicampeão. Eu posso dar um exemplo, na minha visão, do Palmeiras, do último ano. O Palmeiras, no último ano, quando estava com o Vanderlei, parecia que queriam derrubar o Vanderlei, de alguma forma, e a hora que chegou o Abel, aí o negócio virou um outro time, porque tanto é que, assim, a saída do Vanderlei para o número de vitórias em seguida é ridícula, ganhou tudo. Então eu queria saber o seguinte, jogador derruba técnico? Olha, Luiz, até vamos no raciocínio para o próprio Jorge Jesus. Abel e Vanderlei são multicampeões. Tem seu histórico, tem sua metodologia, tem seu jeito de trabalhar. O Jorge, quando chegou no Flamengo, ele teve lá 11 dias de folga, a chegada de 5 atletas que trabalharam na Europa, evidente que uma metodologia diferente, tem muita coisa que, até pela experiência dele, né, um grande treinador, vitorioso, lá no Benfica, eu já acompanho o trabalho dele há um bom tempo, e que implantou, chega de rodízio, um futebol mais alto, uma marcação, pressão, pós-perda, uma transição, é um case de sucesso, né? Que às vezes, é o que aconteceu também no Palmeiras, que às vezes o jogador, não é um complexo de vira-lata nosso, ou só porque chegou um estrangeiro, daqui a pouco os caras têm que correr, e atleta derruba. Atleta sem vergonha, atleta mau caráter, atleta bandido, atleta que não tem compromisso, atleta que não respeita a instituição, atleta que nunca respeitou a professora. Eu respeitava a dona Cacilda. Nós somos do tempo
De jogar pro seu Enio, de jogar pro Filipão, de jogar pro Zagallo, é outro tempo. Hoje, eles estão ali já em cima do muro lá, o subfraldinha, André, mas vai para cima e não faça o que o treinador pede. É a cultura, a educação que estão passando para os meninos. O aspecto coletivo, esqueça. A cultura do meia. Deixa que o volante marca. Não é isso. Então, assim, é uma série de coisas que a gente tem que discutir para melhorar. Eu vou sempre bater na tecla, enquanto nós não tivermos uma educação melhor, a gente vai ter isso aqui que a gente está vendo. Nós estamos indo para a 5ª Copa do Mundo. 5ª. Então, vai ganhar. Não é assim que se ganha. Adilson, pegando carona até nisso que o Luiz falou, e esse exemplo aí do que aconteceu com o Palmeiras, eu queria que você dissesse o seguinte: na tua visão, o que aconteceu com o São Paulo dele também é um case a ser explorado, né? Porque o time que estava 7, 8 pontos na frente, e de repente desanda aquela engrenagem ali e o time perde fôlego, enfim. Como é que pode se analisar um caso desse? Será que foi coisa de grupo? Enfim, o que você que tem essa experiência aí? Olha, Renato, olhando de fora, a gente que eu não enfrentei o São Paulo, que eu trabalhei só o Mineiro e daí não fiz mais, o São Paulo não tinha um elenco para ser campeão. O São Paulo vinha com muitos jovens, então, assim, eu olhando o futebol, o Atlético Mineiro era para ganhar o campeonato. Agora, perde gol, perde jogos fáceis, erra pênalti quando não era para errar, faltou um 9, que não tinha o 9, né? Então, o Brucutu, o Reinaldo, né, que a gente gosta, de jogador bom. Então, assim, aí o Flamengo elenco, é o melhor. Aí o Inter teve uma reação com o Abel, né? Se o Inter jogasse igual ele jogou contra o São Paulo, ele ganharia, ele perdeu o título no jogo do Sport. Então, se o Grêmio tivesse uma concentração maior, abdicasse da Copa do Brasil, poderia ter um andamento melhor. O Palmeiras, se não tivesse excesso de jogos, porque o Palmeiras que a gente viu contra o Corinthians é aquilo ali que a gente viu, aquela intensidade. Então, assim, o São Paulo foi até longe, né? Eu gosto do tempo, eu sou fã do São Paulo do tempo do Cilinho, do tempo do Tele. Então, às vezes, você ganha e não é um futebol gostoso. Né? Eu torço para a Holanda e não ganha, e aí? Mas eu gosto daquele futebol. Eu também gosto, temos isso em comum. Todos. Beleza? Vai, Léo. Opa, Adilson, eu queria agora pegar suas raízes, né? Eu queria saber quem foi o seu principal incentivador, né, para você iniciar no mundo do futebol. Quem foi seu espelho para quando você começou a treinar? Em quem você se inspirava? E qual foi a melhor dupla de zaga que você... Qual foi o jogador que fez a melhor dupla de zaga com você? Olha, Gustavo, eu vim de uma cidade pequena, né, a 120 quilômetros aqui de Curitiba. Eu nasci aqui, mas fui criado lá na região de Adrianópolis. Era uma mineração, então, bem pequena. E a gente acompanhava muito o Campeonato Paulista, né? Então, era o que passava para nós. Eu gostava do Amaral, quarto zagueiro, gostava do Dario Pereira, eu era fã do Dario Pereira, né, pela fibra, e mesmo o Dario sendo um meia, depois voltando, Edinho, Luizinho, né? Então, esses eram os espelhos, né? Aí você tinha que... e aí vinha através de um padrinho meu, fazer teste. Foi uma coisa que é muito difícil acontecer hoje. Eu, com 18 anos, eu vim fazer um teste e passei, né? Treinando contra a equipe reserva do Atlético Paranaense. Treinava até o Joãozinho, ponto esquerdo do Cruzeiro, que eu sou fã do Joãozinho, né? E aí eu fiz esse teste e passei. Então, aí o Levir, que me viu e trouxe para trás, né? Que eu era volante. Então, e zagueiro, são características que casam bem, né? Desde aqui do Marcão, do Juninho, do Paulão, do Rivarola, mas o Fábio Luciano era mais técnico, né? Jogar com o Mauro Galvão era gostoso. Então, assim, eu tenho que agradecer que eu acho que esse pessoal complementava a gente, né? Então, mas o Fábio Luciano é mais técnico, né? Foi gostoso jogar.
você era um baita zagueiro, né? E a gente, assim, eu me que perguntava, assim, por que ele não é convocado para a seleção, né? Chegou a ser convocado em 91, assim, mas eu senti falta de, na convocação, estar seu nome ali na lista, mesmo que fosse na reserva, mas estar presente mais vezes. O Leonardo, é assim, né? Pra gente que joga fora do eixo Rio-São Paulo, eu estava no Cruzeiro, por exemplo, você tem que jogar igual o Falcão, cara. Tem que jogar bem, né? Carpegiani, tem que jogar muita bola. Então, assim, o Cruzeiro, na ocasião, estava bem, ganhamos a Supercopa, estava em terceiro no Brasileiro. Aí fomos chamados. Aí eu tive um período, eu quebrei a perna 2 vezes. Pós-seleção 91, naquela troca, eu tive a lesão no Cruzeiro, uma contra o Colo-Colo na decisão da Recopa e outra contra o River Plate da Supercopa na semifinal. Então eu fiquei quase 1 ano e meio, né? Sem jogar. E naquele tempo colocava gesso na gente ainda. Então você ficava com 60 dias, atrofiava 4 centímetros da tua perna, até você tirar. É outro mundo. Então acaba te prejudicando, né? Mas até 94 podia ter tido uma oportunidade, mas eu não vou reclamar e faz parte. Eu tenho consciência que dentro daquilo que a gente foi solicitado, a gente conseguiu fazer. Beleza. Obrigado. Gustavo? Opa, Dilson, você acabou de falar na resposta anterior do Luiz sobre educação do jogador. E isso me lembrou uma matéria que eu vi essa semana falando do Fernando Gago, ex-volante, que agora virou treinador do Aldosivi lá da Argentina, e ele falando justamente sobre isso, da importância de você trabalhar com o jogador do lado humano também. Tanto é que ele criou um grupo de estudos para os jogadores durante concentração, coisa assim. Mas ainda assim ele acha que ele está fazendo a parte dele, mas que é pouco, que o clube precisa entregar mais. Isso precisa fazer parte da formação do jogador, para eles chegarem melhores no profissional, até porque ele está cercado de um monte de gente palpitando na orelha dele, você tem que jogar mais assim, mais aquilo, ignora o treinador, como você mesmo disse. O que você acha desse tipo de trabalho, por exemplo, de criar grupo de estudos dentro de um centro de treinamento? Tem espaço para isso? Que tipo de formação que você gostaria que os seus atletas tivessem, ou que viessem da base, que o clube poderia entregar? Porque é um tema que eu acho bastante interessante. Olha, Gustavo, parabéns, eu acho que é importante todos nós crescermos e melhorarmos. Agora, não é só a escola, né? A educação você tem que vir do berço, uma base, uma estruturação, e a gente precisa auxiliar, ajudar. Só que, às vezes, a tarefa do treinador é multidisciplinar e tem muita coisa para fazer também. Então, o clube também precisa, o atleta, o staff, ele querendo, né? Ele se ajudando. Nós tivemos aí craques que, se tivesse um pouquinho mais de consciência, poderiam ter nos ajudado em mais uma Copa do Mundo, né? Então, o meio, o ambiente, uma série de fatores que acabam. O São Paulo tinha psiquiatria. Eu sou louco. Não é questão de ser louco. Tem que ir lá. Vai trabalhar, vamos melhorar. Ajuda, né? Assistente social, o psiquiatra, o psicólogo, tudo isso é importante dentro de um clube. Então, parabéns ao Fernando Gago, né, o volante do Boca. É uma iniciativa muito legal e eu acho que é o caminho da gente tentar ajudar e contribuir. Muitos querem, outros não. Eu recentemente não, eu até cobrei, né, conversando com a nutricionista do Vasco, falei, tem um menino aqui que vai ser vendido, vai embora, não precisa ele ter um prato igual, nada contra, né, um prato de pedreiro. Devagar, vamos ensinar, fica ruim até para o próprio clube. Chega lá, algum reflexo que às vezes bate e volta. Não tem, a gente precisa mandar preparado, menino. Eu penso assim, né? Luiz? Adilson, voltando, aproveitando a sua fala aí de preparar o menino, a gente vê que muito jogador brasileiro sai do país sem ter uma preparação. Poucos são que nem o Lucas Moura, que eu lembro que
quando ele estava no São Paulo indo para fora, já estava estudando francês, já estava estudando inglês. O pai limitava o valor do dinheiro dele para que ele não fizesse muitas bobagens, né? Morava no alojamento. Isso é uma coisa que falta para o jogador brasileiro, essa preparação para ir jogar fora. E como podemos preparar esse jogador brasileiro para ele jogar fora? O que precisa? E o Luiz, eu até trabalhei com o Lucas, né? Eu chamava ele de alguns jogos, falei, pô, hoje foi igual o Jairzinho. Ele nem lembra quem que era Jairzinho, né? Do Furacão da Copa. Então, assim, um menino cabeça boa, inteligente, um ótimo profissional, né? Bem como você relatou, se preparou, está tendo as suas dificuldades, né? Para ter o sucesso que todos nós gostaríamos que ele tivesse. Agora, é um todo, né? O staff, o clube, o treinador, os exemplos, né? Você pega aí um Zé Roberto recente, a gente vendo aí um depoimento dele, o próprio Palmeiras, o espelho de alguns clubes contratando exemplos de atleta para que eles sigam, né? Porque às vezes a gente só condenar. Eu costumo fazer essa reflexão e essa colocação. Você pegar um menino de 18 anos, filho de um médico, e der $1 milhão para ele, ele vai fazer besteira. Ele vai fazer besteira. E eu vi no Japão, agora, Gustavo, só aqui para recordar, nós tínhamos que pedir desculpa para todo torcedor, para o nosso e para o adversário, porque o Kikuchi, um volante, saiu com uma menina e teve relação sexual com uma menina de 15 anos. O clube foi multado, o menino foi preso, uma série de coisas lá. E a gente tem que pedir desculpa. Então, a cultura é outra, a educação é outra, os critérios são outros, a punição é outra. Aqui, às vezes, passa a mão na cabeça. Então, assim, a gente tem que melhorar os exemplos. Né? O Tele não pegava no pé do Cafu? Olha o que foi o Cafu. Né? Agora, eu lá no São Paulo não posso falar, não, tem que ser vendido, né? O Bruno Vini, não sei o quê. E aí, joga onde? Não joga em lugar nenhum. Pô, que fazem. O cara não sabe dominar, não sabe passar, não sabe dar um passe, a tomada de decisão, domina uma bola, baixa a cabeça. Eu dava exemplos lá para os meus no Cruzeiro, o Maurício, ó o Everton Ribeiro, ó a Arrascaeta, domina já olhando para frente. Então, assim, agora não, PlayStation, brincadeira, não sei o quê, e aí? Não vai jogar bola. Vai jogar o futebol do videogame, né? É pro jogo, né? Adilson, pegar um outro assunto que é complicado também aí na vida de treinador, e até, às vezes, como atleta também, às vezes não, muitas vezes como atleta. O Gustavo pode até falar melhor. Parece que o presidente do Santos, essa semana, deu uma entrevista aí numa emissora de TV, não sei se da cidade de Santos ou de São Paulo, falando o seguinte, que no orçamento do Santos, ele não paga salário para apenas um técnico, ele está pagando 8 técnicos. E aí a pergunta que eu te faço é o seguinte, na sua transição ou nos seus trabalhos, você vive essa situação de ter que entrar na justiça, receber de um, de outro, gente que não te pagou, e como você acha que isso pode ser minimizado dentro do futebol brasileiro? Assim, Renato, tá pagando por má gestão. Por exemplo, eu fui treinador do Santos, eu estava lá em primeiro, segundo Paulista, quem é de São Paulo sabe, e lá com 4 jogadores na seleção pré-olímpica, com 4 jogadores experientes machucados, eu com a ajuda ali do Elano, do Léo, do Jonathan, enfim, estava lá levando para ter a Libertadores. Só que o Muricy ficou desempregado. E daí eles queriam o Muricy. Aí me pagaram, indenizaram. Né? Então, assim, muitos que têm uma multa alta não mandam embora, mas os que têm aí 500 mil, 1 milhão para o São Paulo não é nada. Flamengo não é nada. Então, é mais ou menos assim. Porque uma hora o Roger é novo demais, aí outra hora o Filipão é velho demais. E trocam de clubes, um no Grêmio, no Palmeiras, o Grêmio e Palmeiras. Então, assim, só para dar um exemplo rápido. Sim. Os critérios
é ridículo. E aí vai pagar, você tem que entrar, vai demora 20 anos, demora 15 anos, então tem que cumprir. Porque às vezes você não quer isso. Às vezes eu empatei demais no São Paulo, empatei 9, 10 jogos, não me recordo aqui, e vai sobrar pra gente. O Corinthians, no 5º jogo, Andrés, gostaram do trabalho, mas é o resultado. Então, você também tem que entender, às vezes. Só que se você não se proteger, é 3 jogos, malinha pronta. Eu estou fazendo mala para 1 mês, mala para 2 meses. Eita. Não funciona. Vai, Luiz, fala. Não, eu só ia aproveitar e emendar essa pergunta. Adilson, e como é que fica a família? Porque você está aqui, você está em Curitiba, aí você fala para sua família, estou indo para o Ceará. Sim. Aí vai para o Ceará, fica lá X tempo, pode ser que você fique muito tempo, a família fica em Curitiba, ou vai junto. Como é que é isso na sua vida? Isso é um fator muito importante, Luiz. Então, eu estou casado há 30 anos com a Márcia, de namoro, são 33 anos, né? Tem as meninas. Isso é uma estrutura, isso é um suporte, isso é um conforto, isso é uma segurança que eu tenho nelas, né? E elas entendem a dedicação. Pai, estou aqui, que às vezes é jogo, futebol. Não é só futebol, né? É um tênis, é uma brincadeira com um amigo, é uma leitura, enfim. Uma coisa uma entrevista. Faz parte do processo. Né? É uma viagem, né? Às vezes eu vou ali para a Argentina, eu trago 2 mochilas de livro, né? Lá tem, nós temos que ter mais. Né? Eu sinto falta do Zagallo, do Tele, do Parreira, tem que ter mais, né? Enriquecer. Aqui a gente é penta, fez bons trabalhos, precisa dividir, compartilhar, não precisamos ter medo. Hoje você dá um clique aqui e todo mundo vê ali, não tem mistério. Você vê treino do Guardiola, vê treino do Klopp, não tem mistério. Né? Então, a base é eles. Eu sinto confiança, eu sinto segurança, eles sabem que eu chego às 7. O São Paulo eu dormi, eu fiquei 3 meses em São Paulo. Você sabe disso. Eu dormi no centro de treinamento de São Paulo. Você vai ficar se deslocando, se a família está longe. No Cruzeiro, ficava ali, ficava aqui, ficava no CT. Eu chego às 7, vou embora às 7, 8 horas, né? Tem muita coisa para você ver lá. Então, a gente se dedica, né? Foca no objetivo e ela compreende. Aí, intervalo, eu cansei, eu morei sozinho no Japão, Gustavo. 1 ano e 6 meses de treinador. Onde é que eu se encontrava? Ali em Paris, aí se encontrei nos Estados Unidos, aí em Orlando, ia brincar não tinha onde. Eu não ia brincar, eu já estava no jogo. Né? Então, faz parte. Ô, Adilson, então, ó, só para aqui, que ninguém está vendo aqui, tua próxima viagem vai ser para onde? Eu nem até meu visto venceu, a princípio eu tô bem devagar, viu, cara, com essa... Não tô nem querendo viajar, tô mais quieto mesmo. Não, mas eu tô dizendo para assumir qual clube? Clube. Clube, eu acho que a gente vai voltar pela B. O que você tem que pensar? Você pega os 20 da A, quem está brigando ali embaixo. Infelizmente é assim. Né? Tá lá em cima, não vai trocar. Tá no meio da tabela. Então a intenção é sempre fazer um bom trabalho, permanecer e dar uma sequência, né? Alguns clubes que você não trabalhou, pode ser que as portas se abram, mas é voltar na B, sem preconceito, fazer um bom trabalho para um dia voltar aí nos cruzeiros da vida que a gente sempre deseja. Beleza. Léo? Legal. Opa, vou fazer minha última pergunta. Eu queria pegar uma análise sua. A gente tem visto aí alguns clubes, né, até tradicionais, se reerguendo, né? Como, digamos assim, o Flamengo, como teve uma boa administração que reformulou todo o departamento de futebol, o CT, enfim, saiu do papel. A gente vê aí o Fortaleza aí brigando agora por Sul-Americana, ao invés de cair de divisão.
até o próprio Ceará, vendo times do Nordeste, tem a Chapecoense, que é um time relativamente novo, né? Caiu, mas teve aquele desastre, caiu de divisão alguns anos depois, mas subiu com propriedade. E enquanto isso, tem outros clubes, né, que tem uma história linda, mas assim, não se aprimorou na parte gestão, né? Como aí o Botafogo, ao lado político do Vasco, entre outros, que eu não preciso citar. Você acredita que existe uma nova ordem no futebol, de repente clubes tradicionais não vivam apenas do nome, que outros clubes, como Cuiabá, que é um clube recente, possam figurar no pelotão de elite do futebol brasileiro? Olha, Leonardo, isso é mais ou menos uma comparação com... Esses dias foi aprovado o saneamento básico. Nós estamos com 500 e poucos anos, demorou 100 anos, quer dizer, é uma vergonha você não ter saneamento e água para a população. É o mesmo para os clubes. O São Paulo e o Cruzeiro, nos anos 70, tinham o SAIBS, tinham o centro de treinamento. Por que é o reflexo do que eles são? Então, se você olhar o Atlético Paranaense hoje, por que ele chega? Por que ele incomoda? Por que ele está buscando ali a Sul-Americana, a Copa do Brasil, brigou lá na Libertadores? Porque ele tem uma estrutura. Essas coisas de fazer futebol, de entrar ator, entrar não sei quem, cantor, isso aí é várzea, cara. Então, assim, isso aí acabou. Eu gosto das coisas organizadas. E aí você olha, o Flamengo vendeu o Zico para o Udinese. Esse dirigente, você não tem que dar uma surra nele? O Zico tem que ter vendido, Zico, vou te dar de prêmio o Real Madrid e o Barcelona. Então, assim, já começa tudo errado. Então, o pessoal acredita, por que determinados clubes caem mais, ficam brigando? É o reflexo de administração. Eu estava lá no Cruzeiro, eu chego a chorar, cara. Tem que ser preso. Ministério Público, o que fizeram é coisa de polícia. E o Cruzeiro vai demorar. Né? Todos nós aqui, vai subir. Não é assim. Então, o Cuiabá, o Bragantino, que muita gente, vai cair, não vai cair. Que tem um time competitivo, desde o Paulista, tem bom time, contrata lá o Arthur. Tem bons jogadores. Né? O Claudinho sabe jogar. Então, você vê que não vai. E você vê quem vai. É só você olhar. Quando eu estava no Cruzeiro, eu fazia isso no começo do Brasileiro. Olha o escudo de quem chega. A gente sabe quem chega. Né? Esporadicamente, esse aqui, daí acaba o dinheiro em agosto. Cara, entendeu? É fácil de ver, né? Tem que se organizar. Eu fico triste, né? Às vezes você vai para um centro de treinamento, não é aqui, o roupeiro não veio, faltou a chuteira. A gente escuta cada história que é uma vergonha para determinados clubes. Tem um caso clássico de exemplo positivo, né? Eu me lembro muito bem que o Atlético Paranaense, com a venda do Osés e do Paulo Rink, reformulou o Arena, né? Aquela que ainda não era o anel todo fechado, mas já era uma baita arena, um exemplo do Brasil. A venda de 2 jogadores. A gente fica triste, tem que se organizar. Eu prefiro entrar num clube estruturado, organizado, do que ficar passando raiva, mandando jogador entrar no ônibus, porque o clube não paga os caras 3 meses, isso é complicado. Gustavo? Sim, minha última pergunta, então, Adilson. Cara, tem alguns jogadores que a gente acompanha que o cara é super esforçado, dedicado, ele tá dando sangue ali, mas a gente olha e fala, esse cara tá na profissão errada. O cara não consegue dominar uma bola. Um atacante que não tem técnica de finalização, erra tempo de bola, de cabeceio, fundamentos básicos. E a gente vê frequentemente, às vezes, não sei se é muleta ou não, mas desculpa de que o departamento médico não deixa o cara ficar treinando falta, bola parada, não sei o quê, porque vai desgastar a musculatura do cara. Então a gente vê preparar um super atleta que só é musculoso. Como que é a realidade no dia a dia? Como que você faz para trabalhar esse cara aí que precisa melhorar? Porque ele está no seu elenco, né? Você não... Você tem que trabalhar com ele. Vamos aqui, tem uma série de coisas para a gente construir juntos aqui. O melhor jogador está na Inglaterra. O segundo está na Alemanha.
terceiro está na Espanha, o quarto está em Portugal, o quinto está no leste europeu, o sexto não sei onde ele está. E quem que está aqui? Aí, aqui está o cara de 40, o ex-jogador, o veterano, e a gurizada de 18 anos. Ou o cara que foi lá, bateu, não consegue compreender, não tem essa tomada de decisão, aí volta. Né? Então, o que está aqui, o que nós temos que trabalhar? É com esse aqui. Então, a mesma raiva que você passa, eu também passo. Eu passo vendo... Tem jogos que eu vejo aqui que parece o cinquentinha nosso. É uma vergonha. Parece outro esporte. Aí você assiste o jogo do Liverpool, o jogo do City, o jogo do Bayern, o jogo do Real. É outro jogo nosso. É outro esporte. Então, aí vamos com uma série de coisas, né? Melhorar a captação, melhorar a seleção. Nós desperdiçamos muitos meninos bons, com potencial. Não é questão de, tá faltando futebol de rua. O Toni Kroos nunca jogou na rua. O Modric nunca jogou na rua. Sai conversa para boi dormir, que bate na escada, bate ali, coordenação. E não é, viu? Nós nadava, nós brincava de cetra, nós pulava cerca, enfim, fazia um monte de coisa. Agora, essa geração você precisa também... vamos lá, eles têm 34, 40 jogos. Quantos são competitivos? Eu prefiro que o meu juniores treine contra os reservas dos profissionais. Ele vai melhorar. Vou dar um exemplo. Eu marcava o Magno, que foi centroavante aí do Flamengo, né? Foi o Jardel e o Magno. Eu preferia ir lá jogar no interior, marcar o centroavante do interior, do que marcar o Magno. O Magno vai me dificultar, o Magno vai fazer o menino dos juniores crescer, do que os juniores ir lá jogar contra um time sem estrutura nenhuma. Eu jogo tênis, eu perco de 6-0, 6-0, 6-0. É só pneu pro Prestão, mas esse cara ganhava do Guga até os 18 anos. Eu vou perder mesmo, mas só que eu estou crescendo. Não interessa se eu não faço nenhum ponto, mas eu estou crescendo. Então, às vezes os juniores... eles não têm enfrentamento. É o que nós estávamos falando do jogo contra o Ajax. Vê se nós temos jogos contra o europeu. Como é que nós vamos crescer? Para os meninos até enxergar. Tem que dar essa dinâmica. Aqui eu vou dar um exemplo. No Corinthians eu coloquei o Bruno César jogando aberto, estilo Bruno Conte da Itália. Ele nem lembra, que ele nem sabe quem que é Bruno Conte, né? Da Roma. Não vou, sou meio. Eu falei, meu filho, fica lá, fica aberto, você vai vir para dentro, vai cortar, vai chutar, você gosta. Aí fez um gol, o Edu, o Gaspar olhou para mim, aí, tá vendo? Daí o empresário dele reclamou, o outro reclamou, o Andrés foi firme com ele. Lá na Europa ele jogou aberto, ele fica quieto. Né? Então, assim, o Guardiola pode pôr o Alaba aqui, ali, lateral, zagueiro, tá? O Lan aqui, ali, né? Aqui a gente bota o coisa, já é pardal, o Diniz está inventando. Então, assim, tem umas coisas que... Aí o jogador, aqui eu não jogo. O Firmino é centroavante? O Firmino, ele arrebenta com o zagueiro. Ele joga nas costas dos volantes. E é um baita do jogador. Né? Então, assim, tem que melhorar. Eu fico triste, eu estou no dia a dia, você trabalha, eu acho que a base precisa melhorar. É muito joguinho, e está faltando algumas correções, coordenação, tomada, passe, né? Inteligência de jogo, leitura de jogo. Né? Tem menino que não sabe. Eu dei treino recente lá, o menino não sabia bater lateral. Foi convocado para a seleção. Então, às vezes, até a seleção a gente fica, né? Opa, como é que pode ir para a seleção? O cara não tem os pré-requisitos, todos os fundamentos. O cara, para ir para a seleção, ele tem que jogar bola e ser completo. Ser o Aldair da vida, né? Luiz. Adilson, como minha última pergunta, eu vou ter que fazer duas, tá? São duas rápidas. A primeira são o 7-1 da sua carreira. Um momento muito positivo, o melhor momento da sua vida, como o Adilson Batista, e o pior momento da sua carreira. Primeira pergunta. Aí depois eu faço a segunda. Como treinador, como jogador? Como sua vida, na sua vida. Minha vida? Na sua vida profissional, como jogador e treinador. Deve ter aquele jogo, ou um momento especial, que você fala, putz, aquilo eu joguei pra caramba.
O sonho da gente é um dia chegar à seleção brasileira e assim, porque ele é o maior jogador de todos os tempos, né? Você um dia jogar com o Pelé. Então, assim, eu tive o privilégio, eu era menino, né? 21 anos lá, e você vê o Pelé e jogar ali naquele amistoso dos 50 anos dele, então, assim, eu aqueci com ele, eu saí, o Dr. Lídio me tirou, porque eu tinha dado um chapeuzinho no Roger Milá, ele deu uma paulada no meu joelho, e eu saí. Você vê que eu tô ficando velho, né? Dr. Lídio Toledo também, ai, tá vendo? Só nego velho, nocaute Jaque. Eu não tenho 53, não. Pode investigar aí que não tem gato, não. Aí eu fiquei ali no intervalo, acho que tinha uns 200 jornalistas, eu ali, o Pelé na banheira, eu falei, eu saí lá do Rocha, cara, Adrianópolis, e eu chorei, cara. Então, assim, né, Pelé pro meu pai, né, a gente fica louco. Então, você suava, transpirava, você tinha medo de jogar bola e errar para ele, né? Aí a bola vinha, o Falcão dominava assim, eu falei, mas da onde os caras jogam bola, gente? Nossa, eu tô dando treino hoje, o cara acha que é jogador. Então, assim, você fica louco. Então, a gente que é apaixonado por futebol, então, digamos que seja esse jogo, ser campeão lá com o Grêmio na Libertadores, por gente adorar o Grêmio, né? E a decepção é o jogo do Estudiantes, né? Que a gente sonhava em ser campeão como treinador, como jogador, né? A gente também adora o Cruzeiro, o time era muito bom, só que enfrentamos um time bom, né? Bem armado lá pelo Sabeja. Eu tenho o livro dele elogiando o nosso time, elogiando o trabalho, né? Isso é que é legal, né, cara? Então, você fica triste. E a última pergunta, que eu acho que você já respondeu, com qual homem você entrou do lado no campo e falou assim, vou jogar com esse craque? Você já respondeu. Gostoso, sabe o que é gostoso? É que vocês só olham os jogos, na quarta ou no domingo, e tem jogador que às vezes quarta ele não quer jogar, né? E domingo ele faz chover. Então, é gostoso o dia a dia. Eu tive o privilégio dos Ronaldinho, do Neymar, dos Rivaldo, do Gilberto, do Edmundo, o Boiadeiro, o Careca do Cruzeiro, o Negrão era foda, né? Difícil de tomar a bola dele. Então, quando você joga contra um Romário, você vê os caras fazendo um negócio diferente, cara. Então, assim, é gostoso isso. Isso é que te dá prazer, né? E a gente vê mais vezes, né? Que o treino, alguns treinos, cara, como é que esse cara viu esse cara lá? Como é que ele enxergou essa jogada aqui? A gente aplaude, porque a gente gosta de futebol bem jogado. Adilson, a gente está chegando... A pontapé também, né? É isso, né? A gente está chegando ao final do nosso programa. Eu queria fazer duas perguntas rapidinho também para a gente finalizar. A primeira é o seguinte, você falou aí a questão de repente, você voltar a trabalhar e voltando pela Série B, enfim, falou da situação do Cruzeiro, que acha que para o Cruzeiro voltar vai demorar, e agora essa Série B tem Vasco, tem Botafogo, outros dois clubes de tradição aí, que também por falha e pecados... Eu não falei que o Cruzeiro vai demorar para voltar, senão o pessoal me arrebenta aqui. Eu falei que vai demorar a ser aquele Cruzeiro a conquistar as coisas que... Ok. Merece. Sim, voltar para o lugar, né? Viu? Faça um raciocínio aí, Renato. Tire o Cruzeiro do estado de Minas Gerais. Quantos títulos? Rapidinho. Faça aí. É um brasileiro, uma Libertadores esses dias. Vai. E aí? Epa, e aí? Opa, Copa do Brasil. Já tem uma alfinetada no rival aí, ó. Mas eu sou Cruzeiro. Fazer o quê? Então, aí eu te pergunto, como é que você vê essa Série B em 2021 com esses clubes? E queria que você falasse rapidinho sobre o futebol feminino aqui no Brasil. A Série B vai ser disputada. Vai ser bem disputada, com grandes clubes na B, que tem que tomar cuidado. O Cruzeiro já viu isso recentemente. Alguns sofreram aí para subir, alguns não ganharam. E tem alguns clubes que já têm a
tradição de jogar e jogam, são competitivos, então tem que arrumar e fazer esse time para... Não é que tem time de B. Viu? Você pôr o Flamengo do ano passado, do Jorge Jesus, ele joga A, B, ele joga lá a Premier League, ele joga. Tem que jogar bola. Esse é o segredo, jogar bola. Futebol feminino é legal. Assim, a gente tem que incentivar, ajudar. Precisam ter mais competições, a própria CBF ajudar a expandir. Eu estou sempre indo para os Estados Unidos, a gente vê a febre que é nos Estados Unidos, as meninas adoram jogar futebol. Quando você vai lá no complexo da ESPN, por exemplo, aqui ainda nós temos a mania de 11 contra 11, o menino toca na bola uma vez cada 10 minutos, lá é 3 contra 3, e o golzinho pequeno, tem 150 joguinhos. Então, assim, estimular, né? Então, faz parte do processo de coordenação da área da educação física, nas escolas, as meninas têm aí o talento, então eu acho que é legal divulgar, eu sou favorável. Beleza. Adilson, queria agradecer aí a sua participação aqui no canal 7x1. Se você puder e quando tiver disponibilidade aí, durante o Campeonato Brasileiro, vir fazer uma resenha com a gente aí sobre o andamento da competição, desde que você não esteja dirigindo um clube, porque senão tem aquela coisa, vai passar por assessoria, de repente não vão deixar. Mas se você... Vocês estão me convidando para ser comentarista, o que é? Para bater uma bola aqui com a gente, pô. Se alguém vai perder o emprego, aí eu não vou tirar. Então. Não. Fica parceiro. É para somar. Ficar à vontade, eu sou bem tranquilo. É isso que a gente precisava, compartilhar, relatar, vocês tirarem dúvidas. Acho que a gente não é o dono da verdade, a gente erra. Mas essa troca seria interessante. Às vezes a gente até tem culpa, né? Às vezes a gente dá um treino e coloca uma trave de um lado contrário, já dizem que estão inventando. Então a gente também tem que compartilhar para que a gente passe as coisas, né, para o torcedor de uma maneira mais objetiva e mais clara e ele consiga entender. Eu acho que a gente tem que melhorar, todos nós. Beleza. Adilson, obrigado aí pela sua participação. Pessoal, estamos chegando ao final aí de mais um programa 7x1. Se você gostou desse papo com a Adilson aí, craque, bom técnico aí, querendo incentivar e bastante o futebol feminino também, além do futebol de base, chega, compartilha aí, faz a sua inscrição no canal, comenta e vem bater esse papo de bola com a gente, tá bom? Pessoal, um abraço e até a próxima. Obrigado. Oh,